pessoal, prontos para mais uma aula? Então, vem comigo. Finalmente, nós vamos falar sobre o grande reino dos animais, o chamado reino Animalia, ou também chamado de reino Metazoa. Esse reino Animalia, ele é bem diversificado, ele é bem complexo, existem animais de todo tipo, forma, tamanho, porém, nós vamos perceber que existem algumas características que são próprias de todos os animais, por mais diferentes que eles possam ser, por mais tipos de espécies e de formas e de tamanhos que eles possam ser encontrados na natureza, mas nós vamos ver que existem algumas características que são próprias de todos os animais. Vamos conhecer essas características? Então, olha só. Todo animal é pluricelular. O que é isso? São aqueles indivíduos que são formados por várias células. Então, todo indivíduo pluri ou multicelular, ele é formado por milhares e milhares de células. Outra característica, toda célula é eucariótica. Professora, mas eu já ouvi falar dessa palavra, mas não estou me lembrando agora. Não tem problema. Então, olha só. Toda célula eucariótica é aquela célula que possui um núcleo definido, ou seja, que possui além da membrana plasmática, que é aquela membrana, né, que delimita a célula, essa célula também possui uma outra membrana chamada de envelope nuclear ou carioteca, que serve para quê? Justamente para delimitar o núcleo e deixar ali aquele material genético bem guardadinho. Por quê? Porque, como eu falei, esse é um reino muito diversificado, é um reino com muitas características, né, diferenciadas. Então, esse material genético precisa ficar bem guardadinho dentro do núcleo. Para quê? Para ele não se perder, para ele não, para a espécie não ficar mutando o tempo todo, para a espécie poder manter as suas características, né, originais e irem transmitindo de geração em geração. E uma outra característica que todo animal tem, independente do seu tamanho, da sua forma, enfim, independente de qualquer coisa, todo animal é heterotrófico. Você também já ouviu essa palavra, né? Pois é. Todo animal, ele não consegue produzir o seu próprio alimento, ou seja, ele não consegue produzir a sua própria fonte de energia. Então, o que ele tem que fazer? Ele precisa se alimentar de outros indivíduos, né? E esses outros indivíduos, então, vão fornecer a energia que ele precisa. Outra característica que os animais têm, a gente vai poder classificar os animais de acordo com a sua simetria, ou que a gente chama de plano simétrico. Então, existem dois tipos de simetria básicas dos animais. Ou um animal ele tem a simetria bilateral, né? Ou um animal ele tem a simetria radial. Mas, professor, o que será isso? Bom, bilateral, como o próprio nome já diz, dois, lateral, lados. Então, existem animais que apresentam igual nós, né? Nós somos animais. Então, existem animais que apresentam a simetria bilateral. Nosso corpo ele vai ser dividido em duas partes iguais. E isso é importante, por quê? Porque essas duas partes iguais nos mantêm equilibrados. Nós conseguimos ficar de pé, né? Se nós abrirmos um pouco as nossas pernas, separarmos um pouco os nossos braços, nós conseguimos nos manter de pé, nós conseguimos nos manter equilibrados. Na simetria radial, como nós vamos ver que existem alguns animais que também podem possuir essa simetria. Lembrando, animais com simetria bilateral somente terão a simetria bilateral. Animais com a simetria radial somente terão a simetria radial. Então, o que é isso? Radial, lembra o que para vocês? Raio, né? Então, raio nós podemos comparar, podemos dizer que é um círculo. Então, esses animais que têm a simetria radial, eles têm esse formato de círculo. Imagina uma estrela do mar, né? Ela não tem as pontas, e se você fizer o raio, colocar ela no papel e desenhar, você vai ver que vai sair dali
um raio. E aí você consegue, então, se você precisar partir o corpo, né, para estudo, obviamente, ninguém vai sair por aí pegando os bichinhos, né, para ver se é simetria bilateral ou radial. Mas, enfim, a nível de estudo, né, então nós vemos que se nós cortarmos o corpo de uma estrela do mar, por exemplo, nós veremos que ela possuirá vários planos de simetria, ou seja, várias partes que nem todas ficarão iguais. Todo animal, ele vai também fazer as suas atividades. Que tipo de atividades? Todo animal tem o seu tipo de digestão, seu tipo de respiração, seu tipo de excreção, circulação e transporte e reprodução. O que seria digestão? É exatamente o momento que aquele animal, já que eu disse que ele é heterotrófico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a absorção das moléculas, ele vai fazer a absorção de todos aqueles nutrientes que ele necessita. E então ele vai fazer o quê? A absorção dos nutrientes que ele necessita. Na respiração, vai acontecer o quê? As trocas gasosas com o ambiente, né? Os animais, eles necessitam de gás carbônico e eles, de oxigênio, e eles liberam o gás carbônico. E eles também, na hora de fazer o processo de realização de energia, de retirar a energia desses alimentos, é feita através do processo de respiração. A excreção, ela é feita quando as toxinas, né, quando aqueles elementos que o organismo não precisa mais, precisa colocar para fora, então é feito de forma como, a gente diz que o animal ele vai excretar, né, aquilo que o corpo não necessita. A circulação e o transporte, quando o animal se alimenta, quando o animal respira, que ele recebe o oxigênio, quando ele se alimenta, que ele recebe todos os nutrientes que ele necessita, precisa ser levado para todas as células do corpo do animal, seja através de vasos sanguíneos ou não. Cada animal tem o seu tipo de realizar a sua circulação e o transporte. E, por fim, a reprodução, que é super importante na vida de todas as espécies, não só dos animais, mas todas as espécies, elas precisam se reproduzir para quê? Para manter a sua espécie viva, né? Se os indivíduos, no caso os animais que nós estamos falando, não se reproduzem, logo a sua espécie entra em extinção. Por quê? Porque é a partir da reprodução que os novos indivíduos, né, são formados e os novos indivíduos, então, vão gerando a sua descendência. Para a gente aprofundar e entender um pouquinho mais, assiste comigo. Quando a gente fala de reino animal, nós temos que entender quais são as características básicas para dizer que um ser vivo é um animal. As principais características que definem um animal como animal são essas. Primeiro passo, eles são eucariontes ou eucariotos. Vocês sabem, a célula eucarionte é aquela que em volta do DNA existe uma membrana chamada carioteca que forma o núcleo. Segunda característica que define um animal como animal é a multicelularidade. Todos os animais, sem exceção, são multicelulares ou pluricelulares. Não existe animal com uma única célula. Terceiro passo para definir que um animal é que ele seja heterótrofo. Mas o que é ser heterótrofo? É quando um animal come a produção de outro ser vivo ou come o outro ser vivo. Um outro tipo de classificação que vai existir é quanto aos tecidos embrionários, sobre a existência dos tecidos embrionários de um animal. Eu tenho dois tipos de classificações. Animais que apresentam tecidos, são os eumetazoários, e os animais que não apresentam tecidos verdadeiros, que são os parazoários. O único representante dos parazoários que falaremos aqui são as esponjas. Dentro dos animais eumetazoários, que são aqueles que apresentam tecidos, eles podem apresentar 2 ou 3 tipos de tecidos de revestimentos embrionários. Temos aqueles grupos que apresentam apenas 2 tecidos, ectoderme e endoderme, e esses nós chamaremos de diblásticos ou diploblásticos. Esses animais não apresentarão nunca uma cavidade para órgãos, que chamamos de celoma. Logo, todo diblástico será acelomado. Existem agora os animais também que apresentam 3 tecidos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Porém, mesmo quando eles apresentam 3, eles podem ter variações. Temos os animais, como está na imagem aqui do lado,
que têm 3 folhetos embrionários, mas não apresentam espaço para órgãos entre nenhum desses 3. Chamaremos então de acelomados, triblásticos acelomados. Os animais triblásticos podem ser diferentes também, eles podem ter uma cavidade, como no caso que está aqui do meu lado. Vocês podem observar que existe um espaço entre a endoderme e a mesoderme. Só que eu não posso dizer que é um celoma verdadeiro, porque essa cavidade não está totalmente forrada por mesoderme, uma parte dela é forrada por endoderme. Quando isso acontece, eu chamo esse animal de pseudocelomado, porque ele tem um pseudoceloma. Os animais que representam esse tipo de corte são os nematóides ou asqueumintos, são os únicos. O último tipo de animal triblástico que temos é esse que está aqui do meu lado. Esses são aqueles que têm uma cavidade, mas percebam que toda a cavidade é forrada por mesoderme. Então este celoma, este espaço para ter órgãos, ele é verdadeiro. Esse é um triblástico celomado e quem representa ele é todos os outros que não são nem nematóides, nem quinidários e nem as esponjas. Quando a gente analisa um animal, a gente tem que ter noção de que eles têm um jeitão do corpo deles. E para analisar esse jeito do corpo e até para a gente ver a escala evolutiva, a gente fala em simetria. Vejamos, temos animais, como essa esponja que está aqui do lado, e quando a gente olha para ela, a gente não tem uma maneira de cortar ela pela metade e ter 2 lados iguais. Nenhuma maneira. Quando um animal é dessa forma, nós dizemos que ele não tem simetria, então ele é considerado um animal assimétrico. Outro tipo de corpo que nós podemos observar é como está aqui na imagem, no esquema ilustrado na minha esquerda. Nesse esquema vocês podem ver que o animal está sendo cortado de várias formas e qualquer um desses cortes gera sempre 2 lados iguais. Esse tipo de simetria a gente chama de radial. Animais radiais podem ser cortados de várias formas e ainda assim ter sempre nesses cortes 2 lados iguais. O último tipo básico de plano simétrico seria a simetria bilateral. A gente pode dar uma olhada aqui nessa imagem. Mas é fácil a gente perceber porque é como nós somos. Qual é a maneira de cortar o corpo de um ser humano e ter 2 lados iguais? O único corte possível é o corte longitudinal. Quando eu tenho um animal que só existe uma maneira de cortar e ainda assim ele ter 2 lados iguais, a gente chama essa simetria de bilateral. A grande maioria dos animais são bilaterais. Pronto! Depois desses poucos minutos que a gente passou junto, vocês sabem as características básicas do reino animal.